Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de detalhes aqui do Falando de Carro, e hoje a gente vai mostrar tudo para vocês sobre o novo Renault Kwid Outsider 2023. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir tudo sobre o carro mais barato à venda no Brasil, pessoal. Isso mesmo, não a versão Outsider, mas o Kwid é o modelo mais barato à venda no nosso mercado e ele ganhou algumas atualizações, né? Um facelift bastante generoso e agora usa, né, um DRL na parte superior com os faróis na parte inferior, não mais agregado ao conjunto principal. Então eles dividiram a unidade, né, em dois conjuntos e não tem mais farol de neblina, como vocês vão enxergando agora. Então, ó, mostrando aqui para vocês, né, o novo conjunto óptico, ó, mostrando luz de seta normal. Então aí, ó, luz de seta. Daqui a pouco eu vou acender aqui, fica um DRL para vocês notarem, e os faróis baixos ficam aqui na parte inferior. Inclusive tem o nome Renault ali posicionado. Ficando bem de frente com o carro, né, vocês conseguem notar todo o visual da carroceria. Então ele tem essa característica que a Renault vem usando em todos os outros modelos, né, como o próprio Duster, Master, Oroch também agora com essa característica nova. E o Outsider tem esse aplique na parte inferior para justamente dar esse apelo off-road, crossover, né? Afinal, de acordo com a Renault, é o SUV dos compactos. E aí, o que vocês acham? Vale mais a pena do que um Mobi, por exemplo? Essa cor azul também é bastante bonita, né? Faz um visual bem legal. E se você está em busca de um carro zero com preço muito bacana na região de vocês e quer ter uma experiência exclusiva, digitaldrive.com.br, lá vocês vão encontrar a melhor forma de encontrar um carro zero na região de vocês com preço muito justo, pessoal. Muito justo mesmo. Ó, aqui na parte lateral, uma das grandes novidades do Renault Kwid é justamente as rodas de liga leve como opcional, né, em algumas versões, como a Intense e aqui a Outsider, no caso é exclusivo. 165 de perfil 70 e aro 14, conjunto de suspensão permanece o mesmo, relativamente bem ajustado, mas por conta do entre-eixo curtinho, é um carro que pula bastante no dia a dia. Não é desconfortável, né, não é duro, mas o entre-eixo faz você pular como se você estivesse num Smart, por exemplo. Detalhe aí no aplique, na caixa de roda, né, esse borrachão sobressalente em plástico mesmo, exclusivo da versão Outsider. Nenhuma outra versão possui esse detalhe. E a nomenclatura Outsider bem grande na porta, né? Tão grande que não coube nem no paralama, tiveram que colocar na porta. E retrovisor pintado em preto, né? Então essa versão conta com alguns detalhes exclusivos, inclusive o REC ali também, né? Tem esse detalhe e inclusive tem esse detalhe cinzinha aqui. Outro ponto importante, tá, pessoal? Isso aqui não é um REC funcional, é apenas estético, tá? Então até eles pedem para vocês não colocarem coisas muito pesadas, mais do que 30 quilos aqui, isso aqui já não vai aguentar. A antena bem grande também e dando aqui, ó, uma distanciada para vocês notarem o porte do compacto e pequeno Renault Kwid, forte concorrente do próprio Fiat Mobi, mas o Kwid agora leva aí o distintivo de ser o carro mais barato à venda no mercado brasileiro, pessoal. Então aí, mostrando para vocês, vou aproveitar inclusive e acender o conjunto óptico e mostrar para vocês a iluminação, e vou deixar o farol baixo. Então, ó, vou puxar aqui essa motorização. Então aqui a gente tem um conjunto 1.0 aspirado de 3 cilindros com agora 71 cavalos de potência, 10 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio manual de 5 velocidades com 0 a 100 em 13 segundos de acordo com a própria Renault, que vocês vão conferir nesse vídeo mais pra frente os números que o Falando de Carro fez com esse carro. Números de 0 a 100, frenagem e retomada para vocês saberem aí se vale a pena para vocês terem um Renault Kwid. Notem que você não tem os braços pantográficos, mas tem uma manta acústica para ajudar um pouco no isolamento acústico, que é uma das coisas que a gente vai falar mais pra frente no vídeo, mas percebi um pouquinho de ruído, eu vou contar para vocês. Então, ó, assim fica o conjunto óptico com farol baixo aceso, então o DRL fica mais fraco como luz de posição, e os faróis inferiores funcionam exatamente como farol baixo, né? E eu vou deixar só o DRL para vocês verem como que fica esta assinatura diurna, que na minha opinião é muito bonita, chama bastante atenção o Kwid nas ruas agora com esse novo DRL. Particularmente gostei bastante, deu uma outra cara pro carro, olha isso, né? Impressionante, né? Como que um simples fiozinho de LED, né, muda muito a visão do carro, né, como a gente enxerga ele, e olha isso, o carro ficou muito bonito na minha opinião com esse DRL, não sei vocês, mas particularmente achei legal, né? Enfim, tem até carros mais segmentados que não tem um DRL, e aqui eles investiram bem nisso, eu achei que ficou bem legal. E ó, chegando aqui na parte traseira do carro,
Vou só desligar aqui porque eu preciso da chave para abrir o porta-malas, que eu já vou explicar a razão. E ó, chegando aqui na parte traseira, a gente tem as assinaturas das lanternas, que também recebeu um detalhe em LED, que deixa o carro visualmente à noite também bem bonito, viu? É bem diferente ver o Kwid nessa nova versão, com esse detalhe aqui, ó, em LED na parte traseira. Lógico que as outras lâmpadas seguem todas halógenas, né? Seta, ré e freio, mas só essa de ré já deu uma outra cara pro carro, ó. Então, vocês conseguem notar bem dessa forma. Mas ele não tem sensor de estacionamento traseiro. Porém, a Renault colocou uma câmera de ré ali em cima, ó, bem no símbolo da Renault, né? Então, com a nomenclatura Kwid. O detalhe Outsider conta, né, com esse aplique aqui na parte inferior também, justamente para acompanhar o que é a parte dianteira. E os olhos de gato também ganharam uma nova disposição, ó. Então, visualmente, o carro ficou mais bonito de se ver. Inclusive, essa cor azul eu também achei muito legal. Bom, tem limpador traseiro com desembaçador, né? Inclusive tem um limpador só na parte dianteira com um limpador, né? Depois eu vou mostrar para vocês, mas esse é o visual do Renault Kwid. Aqui nós temos esse detalhezinho, poderia ter um aplique, né, para fazer um aerofólio de fato, mas eles puxaram a lata, né, para dar essa impressão aqui. Então aí fazendo esse visual do carro. E pra gente abrir o porta-malas, a gente tem que segurar aqui, ó, dessa forma, porque a gente não tem botão de abertura, né? É só pela chave ou lá na parte interna. E apesar da gente estar falando de um carro subcompacto, né, um carro menor do que Argo, Onix e Polo, por exemplo, são 290 litros de compartimento, ou seja, é bastante espaço para um carro pequeno. Tanto é que quem vai sentado atrás sofre um pouquinho, mas para quem precisa de um carro barato, né, enfim, 60 mil reais hoje não é muito barato, mas enfim, para quem precisa de um carro barato, 0 km, com um bom espaço de porta-malas, o Kwid realmente chama atenção por esse ponto. Então aí, inclusive tem forração, né, não é nem lata aparente, até nisso a Renault deu uma investida. Cinto de 3 pontos que eu já vou mostrar, Isofix também, e aqui na parte inferior nós temos um step normal, né, então aí ó, o step da mesma medida, o 6570, e ali nosso paninho, né, que a gente estava fazendo a limpeza do carro externa para poder fazer as gravações. Aqui, entretanto, no porta-malas, né, a lata é aparente, só essa região aqui da máquina você tem a forração em plástico. Bom, fechando aqui e chegando na parte interna do carro, inclusive, já se inscreva no canal, pessoal, já deixa o like, é muito importante para o crescimento do canal, o like para ajudar no engajamento e também na disposição do vídeo, né, na exposição dele. Então, por favor, deixem o like e comentem no vídeo o que vocês acharam aí do Renault Kwid, se vale a pena investir isso ou comprar um carro de um segmento maior, né, mas com menos itens de série que eu vou mostrar para vocês. Bom, forração toda em plástico, vidro na manivela, né, bastante tempo que a gente não grava um carro com vidro na manivela traseira, não é vidro elétrico. Os bancos são exclusivos da versão Outsider, com essa costura meio verde, com um detalhe cinza, só um encosto aqui com esse corino, né, apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com o Isofix, isso é um ponto muito importante. E ao contrário dos outros Renaults, né, como o próprio Sandero, Logan, que tem um bom espaço interno para levar 5 ocupantes, o Kwid leva 4 com muita sorte, na verdade. E esse banco está ajustado para minha altura de condução. Eu tenho 1,75 m e notem que eu fico encostando já nos bancos. Então realmente é um carro para um casal, no máximo, né, enfim, que não tem filhos também, porque colocar uma cadeirinha aqui atrás, se a criança for muito pequena, ainda até dá um bebê, mas se a criança crescer rápido, você não precisa trocar de um carro maior também. Então, uns pontos aí para vocês do Renault Kwid. Forração aqui do teto, ó. Eles elevaram tanto aqui, né, tentaram fazer o mais próximo possível da lata para dar o espaço aqui, ó, da cabeça, que é na conta, na minha opinião, que até o detalhe da coluna aqui, ó, ficou sobressalente, né? Então a coluna passa bem aqui, ó, né, a coluna de estabilidade do carro, né, enfim, de toda a segurança de torção, e aí ela fica até aparente. Uma rápida passagem pelo console, que teve boas evoluções, por sinal, com o Renault Kwid. Aqui um revisteiro também. Então o Kwid é um carro muito compacto mesmo, aliás, é um subcompacto, que você tem que avaliar bem se vale a pena, né, para o seu perfil, né, porque o carrinho é relativamente pequeno. Então, ó, já aqui na parte dianteira, notem que não tem comando do vidro elétrico, eu já vou explicar a razão. Puxador aqui também é maçaneta prateada com esse detalhe cinza, né, como acontece ali na porta traseira, e combina também com o detalhe do REC. Então tem um certo ornamento, né, não é só colocar. O banco é inteiriço, justamente para reduzir custos para a montadora, obviamente, com detalhe verde, escrito Outsider refletivo também. Então é um visual bonito, só não faz sentido, na minha opinião, o verde com azul aqui, mas enfim, né, esse banco é exclusivo dessa cor, você não pode trocar, né, a cor do banco. E ó,
Aqui a posição de dirigir do carro não é assim aquela posição esportiva, baixa, muito pelo contrário, é uma posição normal de condução, porque enfim, é um carro normal também, né? A proposta do Kwid é realmente ser um carro para atender o dia a dia de todas as formas, tanto é que não tem ajuste de altura do banco e nem do volante, tudo é fixo. Então são alguns pontos aí que o Kwid, na minha opinião, deve um pouquinho. Então vamos lá, pessoal, vamos para a parte interna e mostrar o que ganhou nessa nova versão do Renault Kwid. Chave no estilo canivete, herdada da Captur, né, essa chave branca. E aqui a gente coloca ela no miolo. Vou ligar só a parte de acessório. Vocês viram que o painel de instrumentos agora é todo em LED, de acordo com a própria Renault, não é TFT ou LCD, é LED. São luzes de LED que se acendem, com o velocímetro aqui digital, detalhes do consumo, 13,2 km por litro, isso com etanol, pessoal. Ó, esse consumo foi de 500 km rodado, né, isso entre cidade e estrada, então 13 km por litro é muito bom. Eu cheguei a fazer 15 na estrada com etanol, reforçando isso, pessoal, etanol. Então o carro é extremamente econômico para quem se propõe a ter um Kwid, então nesse ponto é muito positivo. E ajuste do retrovisor é elétrico, abertura do porta-malas, que eu falei para vocês que pode ser feito por aqui ou pela chave, e start-stop, uma das novidades da linha 2023 do carro, que ajuda e muito nesse consumo eficiente. Acendimento dos faróis é simples, não tem sensor de chuva, tão menos temporizador, e o volante é sem comandos, porém você tem os comandos satélites aqui na parte inferior, de atendimento de chamada, volume, troca de estação, é uma roldana que fica posicionada exatamente aqui. Então, a direção é elétrica do carro, para ajudar justamente na economia de combustível. Manopla da transmissão manual de 5 velocidades com a câmera de ré, que ela demora para aparecer, ó. Então a câmera de ré é posicionada, esse detalhe aqui verde justamente para combinar com a costura dos bancos. Porta-objetos, esse porta-copos apareceu na linha 2019 do carro, que enfim não tinha um porta-copos, era ruim demais. E você tem uma silhueta do Kwid aqui, tomada USB para Apple CarPlay e Android Auto, o Apple CarPlay também pode ser sem fio. Tomada auxiliar para você colocar umas músicas também via iPod se quiser, e tomada 12 volts. O modelo vem com ar-condicionado, então aqui os detalhes, né, do ar-condicionado, então ativação aqui, direções do ar e termostato. O vidro elétrico é justamente aqui, né, na parte central. Os minis também eram assim, né, um tempo atrás. E o que acontece? Por que é assim? Como o carro é muito compacto, né, ele é muito estreito, o que acontece? Se eles elevassem colocassem essa peça mais para cá, a gente poderia ficar batendo as pernas, ó. Então notem que o descanso, né, quando a gente coloca, ela vem bem para cá. Então se a gente tivesse mais uma peça aqui, ficaria mais apertado ainda o carro. Então foi por isso que eles deixaram dessa forma. O detalhe aqui também é prata, como combina aqui com essa região. Console obviamente em plástico duro, mas você tem airbags nos bancos e aqui na parte frontal, então são 4 airbags, ponto muito positivo. E a central multimídia permanece a mesma, né, o mesmo sistema, porém com uma resolução bem mais aprimorada, mas o sistema de áudio continua a mesma coisa, só alto-falantes na parte superior ali, né, são médios basicamente, né, então são alto-falantes bem simples. Então aqui alguns detalhes, Drive Eco também, para você ficar de olho aí nessa economia de combustível. Então, ó, tá vendo aí todos os detalhes de consumo, ó, 500 km rodado com 13,2 km por litro, carro extremamente econômico, eu acho que é um dos carros mais econômicos à venda no nosso mercado hoje. E aqui nós temos um porta-luvas com iluminação, tem carro muito mais segmentado que não possui isso. O quebra-sol tem um espelho para o passageiro, e para o motorista não possui. Iluminação é simples e um microfone do Bluetooth para conversação, e obviamente o retrovisor também é simples, certo? Para a gente manusear o computador de bordo, vocês viram, né? A gente mexe por aqui. A única coisa que é ruim deste painel de instrumentos é que ele não é tão preciso. Então você tem um conta-giros simples aqui, então você não tem noção se você tá a 1.700 giros, 1.600 giros, sabe? Então ele vai pulando praticamente de 5 em 5. E quando chega aqui no vermelho, né, ele acende, né, o painel vermelho. Vamos tentar chegar lá. Ó, tá vendo? Ele mostra ali o painelzinho vermelho, né? Então os pontos para vocês aí do Renault Kwid, vocês viram, né, como faz barulho. E a direção, ó, bem elétrica, bem leve, né? Então é muito gostosa no dia a dia essa direção do Kwid, muito gostosa mesmo. E é isso que eu vou contar para vocês agora. Vamos então dar uma volta, tirar os números do novo Renault Kwid, e aí vocês vão me falar se vale a pena ou não ter um subcompacto da Renault. Então
Então vamos para a primeira frenagem aqui de 60 a 0 com o Renault Kwid na sua versão Outsider, hein? Então vamos lá, já estamos inclusive aos 60 km por hora. 3, 2, 1, agora! Demorou um pouquinho de reação, mas olha, 14 metros. Para um carro pequeno, né, poderia ter sido até menos, na minha opinião. Mas 14 metros, por ser o carro mais barato do Brasil, e inclusive também ele tem uma proposta muito barata de produção, eu achei que ainda poderia ser um pouquinho melhor. 13 metros eu acho que seria o ponto ideal. Vamos fazer um de 100 a 0 e aí a gente vai descobrir se ele vai se sair bem ou não. Então bora lá, pessoal. Vamos colocar esse 3 cilindros a 100 km por hora e vamos fazer a frenagem para ver como que ele vai se sair, hein? Então, ó, vamos lá. 3, 2, 1, agora. Demorou, hein? E demorou muito para parar. 43 metros. Olha como demorou o Renault Kwid para fazer uma frenagem a 100 km por hora. É aqui que a gente vê as diferenças de um projeto com um custo mais barato, né? Inclusive, ele teve uma melhora nos freios, que antes os primeiros Kwids tinham o freio próprio do carro e depois eles colocaram praticamente o mesmo kit do Sandero. Mas notem como mesmo assim a resposta é lenta numa frenagem a 100 km por hora, isso na pista seca, né? A gente consegue fazer isso às vezes com carros na pista molhada, e aqui no seco demorou bastante. Vamos fazer a retomada de 60 até 120 e ver aí como que ele vai se sair. Então, pessoal, 60 a 120, já deixei o carro em segundinha aqui. Vamos lá, pegar um pouquinho mais perto dos 60. 3, 2, 1, agora. Vamos ver se ele vai demorar, mas vai, hein? Vai demorar bastante, ó. Chegou aos 100 km por hora praticamente agora. Vai bater os 110. E olha como demora, hein? 120. Enfim, feitas as medições aqui de retomada. Olha como demorou, né? O carro, motorzinho é pequeno, né? 8 segundos de 60 a 100, até aí tá quase bem, né? Mas de 80 a 120, quase 13 segundos, uma demora imensa, né? O carro realmente demora bastante. Isso que o ar está desligado, pessoal, deixando bem claro isso. Ar desligado, realmente demorou bastante aqui o Renault Kwid. Bom, o 0 a 100 é de 13 segundos. Vamos ver aí como que ele vai se sair agora. 5, 4, 3, 2, 1, agora. Saímos, hein? Vamos lá. 13 segundos de 0 a 100. 60, 70, vai demorar, hein? Vai demorar, 80, 90 e enfim 100 km por hora, 15,6 segundos. Olha como demorou o Renault Kwid para fazer o 0 a 100 em 15,6. Carrinho que demorou bastante, né? Deu para perceber isso, né? A gente fazendo a aceleração já deu para notar que ele tava lento, e de fato foi. 15,6 segundos, ainda mais rápido do que o Mob que a gente avaliou, mas realmente um pouquinho mais lento. Bom, agora eu vou contar para vocês o que eu achei do carro. Bom, pessoal, então andando aqui com o Renault Kwid, a gente percebe que o carro precisa de mais evoluções perto dos novos concorrentes que tem no mercado. Não só com relação ao Fiat Mobi, mas na relação em concorrentes de preço. Obviamente aqui você está levando um carro completo, DRL, CarPlay sem fio, ar-condicionado e tudo que tem direito, mas por um preço semelhante aos 70 mil reais que custa esse modelo aqui, por exemplo, você tem modelos como um Argo de entrada, um Hyundai HB20, que oferecem um espaço interno maior também, uma estrutura de construção bem melhor também, mas você não vai ter a mesma economia de combustível que esse carro tem. E isso é um ponto inegável, né, que é a relação economia de combustível do carro. Aqui você consegue um consumo urbano com etanol de 13 km por litro, fazendo 15 km por litro na estrada com o mesmo combustível. Então, de fato, o carro é extremamente econômico para quem se propõe a ter um Renault Kwid.
Você tem um carro muito pequeno que favorece muito manobras e quem não gosta de carro grande para o dia a dia, então essa é uma opção interessante. E também é uma opção para quem quer o primeiro carro 0 km, já que o Renault Kwid é o modelo mais barato do Brasil hoje à venda no mercado, partindo praticamente de 60 mil reais na sua versão de entrada, não obviamente essa daqui topo de linha, mas o Renault Kwid é um carro mais barato do que o próprio Fiat Mobi. A questão é que algumas coisas melhoraram, né, como um pouco da vibração interna, isso melhorou um pouco, mas ainda é notável. Ruído externo também melhorou, mas ainda é perceptível. Então, sim, houve evoluções, né, houveram evoluções, mas comparado a carros um pouquinho mais segmentados, o Kwid vai ficar devendo um pouquinho, né? Porém, um ponto é importante ressaltar. Apesar de um carro desse tamanho, um carro minúsculo mesmo, ele tem um porta-malas de quase 300 litros, são 290. E isso faz com que você tenha o mesmo espaço de um hatch compacto normal, como o próprio Polo, Argo e o próprio Hyundai HB20 ou Chevrolet Onix. Então, ele tem o mesmo espaço de porta-malas num carro menor. Acontece que, naqueles modelos, você consegue levar até 4 ocupantes com um certo conforto. Aqui, de fato, é apertado. É um carro voltado para 1 ou 2 pessoas. Atrás é realmente para você dar uma carona curta que seja, mas viajar em 4 pessoas realmente é uma tarefa mais difícil aqui com o Renault Kwid. Outro ponto também é que o modelo se ausenta de ajuste de profundidade e altura do volante, você também não tem ajuste de altura dos bancos, ou seja, tudo é fixo, justamente para você baratear o custo do carro, né, e deixar ele numa estrutura que dê para você acomodar praticamente 4 pessoas. E as evoluções do Renault Kwid foram significativas até. O painel de instrumentos melhorou bastante, isso é notável. É um novo painel de instrumentos com um detalhe de velocímetro digital. Você tem um facelift deixando o carro mais bonito, uma frente mais atraente com um DRL ali. Isso realmente chama muita atenção no novo Renault Kwid. E os comandos no volante também ajudam bastante. E, além disso, uma boa central multimídia, apesar do tamanho do carro. É uma boa central multimídia com Apple CarPlay e o Android Auto sem fio, que você pode usar, além do fio também. E você tem aí uma resposta interessante com essa central multimídia. Oferece o necessário, inclusive para um carro muito barato como esse, que, por exemplo, o próprio Hyundai HB20 de entrada não oferece nenhum espaço para central multimídia, vem com um rádio, né? E aqui você tem uma central. Então, são esses pontos que o cliente tem que ali escolher o que faz necessidade para ele. Uma tela, né, num carro pequeno, ou um carro maior sem uma central multimídia, né, e assim vai, né? O cliente tem que decidir muito bem. Fato é que o Renault Kwid melhorou perto do que era, mas ainda faltam algumas evoluções para se tornar realmente um carro dessa categoria, uma aceitação maior por parte do público, né? O Mobi, apesar de ter um design um pouquinho mais duvidoso, não é um carro dos mais bonitos, você percebe que estruturalmente o carro é muito mais bem construído. Isso porque ele veio da base do Fiat Uno, né, que era um carro já muito mais bem resolvido também. O Kwid nasceu de uma base própria, já nasceu sendo de baixo custo, e a gente percebe isso. É um carro que sente os ventos, você andando na estrada, você percebe o carro, né, seguir o vento ali, se tiver um vento um pouco mais forte. O ruído externo se faz muito presente a partir dos 90 km por hora, ainda mais que, como é um carro de 3 cilindros, ele fica ali a quase 4.000 rotações, quando você está num trecho de estrada em quinta marcha. Então o carro sente algumas coisas. O Kwid é muito realmente voltado para um uso urbano, para você usar no dia a dia, fazer as suas tarefas diárias com ele e não viajar. O Kwid realmente é um carro para quem quer um segundo carro, ter um carro do rodízio, por exemplo, em São Paulo, ser o primeiro carro do filho ou coisas do gênero. Bom, a gente fez um vídeo detalhes e também a gente contou um pouco, né, sobre a performance do carro, já que esse motor aqui ganhou alguns cavalinhos, foi para 71 cavalos agora, com 10 kg de torque, o que deixou ele mais esperto. A gente nota isso, um carro que agora a gente consegue trabalhar em terceira marcha em algumas situações, coisa que o modelo anterior não existia isso com o ar-condicionado ligado. Então essa motorização ganhou esses detalhes de melhorias em performance, agregado à economia de combustível.
Então isso é um ponto muito positivo do carro. Igual agora a gente está aqui em terceira marcha, o carro praticamente sobrando e pedindo para você colocar uma quarta marcha, se você quiser. Então esse trabalho por parte da engenharia da Renault com o motor 1.0 foi muito bem-vindo, né? Mas estruturalmente a gente percebe que o carro ainda deve bastante, e isso é uma coisa muito mais cara do que mexer no motor. Então é por isso que essa parte de barulho de vento, o carro ter uma aparência frágil, isso não vai mudar agora. Isso talvez numa nova geração, se o Kwid receber, né? Mas mecanicamente foi mais fácil de fazer e as melhorias foram muito bem-vindas nesse sentido. É um carro que agora está mais esperto, mais próximo dos novos 1.0 que a gente tem no mercado. Logicamente que o próprio Argo, por exemplo, que tem 82 cavalos, é um carro maior, e aqui é um carro menor, muito mais leve. Então na relação peso-potência eles são muito semelhantes, né? E esse ajuste de potência para 10 kg de torque ajudou bastante o carro. Bom, vocês podem conferir o vídeo detalhes que a gente fez da versão Intense quando o carro foi lançado lá no começo do ano, né? Hoje a gente fez um vídeo da versão Outsider para contar aí realmente como que ficou esta nova versão topo de linha do carro. E se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.